A Bíblia diz no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os antigos, quando olhavam para a beleza dos céus, para o esplendor das montanhas, da natureza, eles tinham certeza de que Deus existia. Hoje, com o avanço da ciência, muita coisa que para o passado era mística, era incerto, era obra da criação de Deus, era obra da divindade, muita coisa foi provada e muitas pessoas tornaram-se céticas. E ao olharem para a natureza, não são tocadas e não pensam em Deus. Mas ainda há muita gente que olha para essa beleza, como você está vendo aqui. Atrás de mim está o Vale do Pajeú. Eu estou no Pernambuco, cidade de Triunfo. Tem aí um céu maravilhoso, uma montanha linda. Eu estou aqui perto do ponto mais alto do estado, que é o Pico do Papagaio, com 1.200 metros de altura. Muita gente consegue olhar para algo lindo como a natureza e ainda percebe a presença de Deus. E aí diz que realmente é obra de Deus. Que maravilha! No nosso último vídeo, nós tratamos da questão do ateísmo, a ideia que há na mente de muitas pessoas que Deus não existe. Falamos no último vídeo que no Brasil 9% da população se diz ateu e no mundo são cerca de 2,5% da população. Agora a pergunta é: podemos provar a existência de Deus? Os religiosos, sejam cristãos, o mundo religioso pegou carona no pensamento moderno. E o pensamento moderno diz que a verdade é tudo aquilo que se pode provar, aquilo que cientificamente pode ser comprovado, isso é verdade. Então, muitos estudiosos, principalmente os teólogos, tentam, através de argumentos científicos, provar a existência de Deus. Mas será que isso é possível? O Salmo 19, o versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O Salmo 19 nos dá uma ideia de como nós podemos provar a existência de Deus. Mas veja, Deus é transcendência, ou, em outras palavras, Deus é espiritualidade. Não podemos usar um método científico para provar a existência de Deus. Apesar de Deus não poder ser provado em laboratório, eu acredito que o Salmo 19, que eu acabei de ler para você, nos traz uma pista de como podemos provar a existência de Deus. Ele diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E qual é o instrumento que o salmista usa? A observação. O salmista olhava para o céu limpo, com o sol reinando, ou o céu noturno com as estrelas reinando, e dizia: eis uma prova da existência de Deus. Ele olhava para os montes, para as montanhas, e dizia: eis uma obra de Deus. Isso prova a existência de Deus. Claro que com o passar dos séculos existe hoje uma fala científica. A ciência prova como as montanhas surgiram, a ciência explica o azul do céu e tantas outras coisas mais. Mesmo assim, muitas pessoas ainda olham para uma montanha e sentem ali a presença de Deus. Olham para o céu e sentem a presença de Deus. Você pode morar numa região litorânea e você caminha pela praia e sente na grandeza do mar
a presença de Deus. Mas a nossa observação, nós, contemporâneos do século XXI, a nossa observação expandiu, e a expansão da nossa capacidade de observar nos dá lampejos, evidências da existência de Deus. Vamos ver? Por exemplo, nosso mundo expandiu. Desde quando Galileu construiu a sua luneta, que foi a antecessora dos telescópios, sejam eles os convencionais, sejam os grandes telescópios como o Hubble, nós agora não vemos apenas o firmamento, nós podemos ver o espaço, nós podemos ver os sistemas solares, nós podemos ver os planetas, as galáxias. E será que as galáxias, será que o sistema solar, será que o espaço, o universo nos dá lampejos da existência de Deus? Também temos à nossa disposição o microscópio. E o microscópio nos revelou um outro mundo. Nós temos o macro, o universo, e temos o micro, o mundo microscópio. Será que o mundo microscópio nos dá revelação da existência de Deus? Você deve conhecer a teoria de causa e efeito. Algo para acontecer teve um fato, uma razão anterior para acontecer. Agora veja só, será que o nada criou tudo? Vamos chamar o universo que nós conhecemos, com suas galáxias, com seus sistemas solares, suas nebulosas, de não nada. O universo era o não nada. Então, antes do universo, o que existia? Nada. Se eu creio que o universo surgiu do acaso, sem a intervenção de uma mente inteligente, então eu estou afirmando que o nada criou o não nada, que o não nada é o universo. Seria isso possível? Uma coisa interessante, que quando nós olhamos para o macro-universo, macroverso, e olhamos para o microverso, para o mundo microscópio, nós encontramos ordem, nós encontramos causalidade. A criação, seja você olhar para o universo, seja você olhar para uma célula, você encontra lógica, ordem e causalidade. Tal coisa existe para tal função. Então não há caos. Não há uma ação ilógica, não há uma desordem. Talvez você já tenha ouvido falar da teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, ela não é uma teoria religiosa e não afirma a existência de um Deus como o Deus dos cristãos, mas ela afirma que essa harmonia, que essa lógica entre os corpos, entre a criação, entre as muitas obras da criação, apontam que houve uma intencionalidade. Nós sabemos, por exemplo, que o corpo humano é uma máquina, a mais perfeita máquina. Se você olhar, por exemplo, um relógio é uma máquina, é um equipamento que tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Informar o tempo. A progressão das horas, minutos, segundos. Em outros tem cronômetro como esse e outras funções mais. Feito basicamente de plástico, peças de metal. Uma criança por volta dos 10 anos de idade certamente não se deixaria ludibriar se eu dissesse para ela que essa máquina, que é uma máquina que tem uma certa complexidade, que ela surgiu por acaso, que o plástico, que os metais, ao longo de muitos séculos, foram tomando aquela forma, se juntando, até formar esse equipamento. Além disso, esse equipamento ele tem uma intencionalidade, e para essa intencionalidade, ele tem um formato. Um equipamento semelhante ao meu relógio de pulso é um despertador, que também é basicamente um relógio com uma função a mais, que é despertar. Ele tem essas duas funcionalidades
Então ele foi criado não apenas para fornecer o horário, mas para servir de despertador. O desenho dele, o formato dele mostra uma intencionalidade. Qualquer telefone celular que você pegue, eu estou gravando esse vídeo num smartphone, então eu não peguei o meu, peguei um simples. Qualquer telefone que você pegue, esse não é um smartphone, ele tem múltiplas funções. Esse telefone, por exemplo, ele existe para fazer ligações, ele pode reproduzir arquivos MP3, arquivos de áudio, eu posso filmar e fotografar nele, posso reproduzir vídeos, visualizar fotos e posso também olhar uma agenda e o calendário, além de ele ter uma agenda de nomes. Então, existem várias funções num pequeno equipamento, um telefone, um despertador e um relógio. Agora, alguém acreditaria se eu dissesse que esses equipamentos surgiram por acaso? Eu tenho aqui comigo o meu computador, um notebook, e ele tem múltiplas funções. Ele edita textos, eu edito os vídeos nele, eu posso fazer edição de imagens, eu posso criar tabelas no programa do Excel, eu posso criar slides, tantas outras coisas. Poderíamos dizer que esse equipamento surgiu por acaso? Não. Da mesma forma, a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, os planetas, as galáxias, o mundo subatômico, as células, todos têm um formato específico e uma funcionalidade. Esse formato específico e essa funcionalidade aponta que tiveram um idealizador, um criador, um engenheiro e alguém que executou. Na descrição desse vídeo eu vou deixar dois links, um falando sobre o número de ouro e outro a lei de Fibonacci. São descobertas que apontam para uma criação inteligente. Existe uma lógica na criação que pode ser traduzida por números, por padrões numéricos. E isso aponta uma lógica. Esse formato inteligente que há na criação vai desde o formato da orelha, que passa por uma concha, para o formato de um ciclone, para as ondas, o formato das ondas. Isso, todos eles têm uma medição matemática, pode ser traduzida em números. E o número que se usa para isso é o π. E se existe essa simetria em tantas coisas da natureza, aponta para uma criação inteligente. No link que eu coloco na descrição desse vídeo, você vai entender melhor. Se esse vídeo lhe foi interessante, clique no gostei, clique na mãozinha. Abaixo do vídeo você vai encontrar um botão inscreva-se igual a esse, e se você clicar no sininho você receberá as notificações do canal Terceira Via. Esse é meu Facebook, tem aqui também o meu e-mail e o meu blog. Valeu, muito obrigado.